Damares Alves, Bilinski, Moro e o Magno Malta indo para a Ucrânia para fazer algo que nem mesmo eles sabem explicar ao certo. O Zelensky fez um pedido para países da América Latina e Caribe para que eles fossem até lá para explicar para eles, numa reunião de 3 dias, o ponto em que está a guerra. Só que veja bem, agora, antes de ontem, a Rússia fez um ataque exatamente aonde eles estão agora e simplesmente acabou a energia elétrica, ficou todo mundo no escuro. Eu não sei se nesse momento que você está assistindo o vídeo ainda está assim, mas no momento que eu gravo, tá todo mundo no escuro porque a Rússia fez um ataque nesses centros de distribuição de energia. E aí nós temos os 4 trapalhões da política brasileira fazendo uma visita na Ucrânia. E eu vou trazer aqui para você os vídeos, pelo menos um desses vídeos que eles gravaram lá. E já de antemão, adianto para você, não tem como não estar em estado de choque ao ver o nível de jumentice da extrema-direita brasileira, representada por esses 4, que simplesmente eles resolveram ir para lá para fazer oposição ao Lula e à política externa do Lula. E eu quero dizer para você daqui a pouco por que isso é a coisa mais estúpida daquilo que já é muito estúpido da carreira política dessa gente. Porque o que eles oferecem do ponto de vista político para o Brasil é uma nulidade. Eles atrapalham. A última ação da Damares, por exemplo, foi contestar o G20, a reunião do G20. Ele entrou nessa onda de Janja Palusa e não sei o quê, e foi contestar o evento que foi feito aberto para a população. É pela primeira vez na história do G20, e você sabe, eu estive lá, gravamos muitas coisas lá, conversamos com muitas pessoas, fizemos lives. Eu vi de perto, estou falando de algo que eu vi de perto. É o meu testemunho, com os meus próprios olhos. É a primeira vez na história que a população, que o povo tem acesso a reuniões do G20 e ao evento G20. O G20 sempre foi um evento de homens brancos engravatados, sempre uma cúpula ali sabe, da alta, e pela primeira vez existe a possibilidade da participação popular e o povo foi. E não foi somente uma participação aleatória, ali foram documentos importantes que foram gerados com defesa do meio ambiente, com essa situação terrível das redes sociais que a gente está vivendo, uma série de questões. Foi muito importante e dali saiu muita coisa importante mesmo, além de, obviamente, essas informações terem sido democratizadas. Todo o acesso ali era gratuito. Então as pessoas puderam interagir, as pessoas puderam ver de perto que tava, as palestras, as mesas, os debates foram espetaculares. Aí vem a senhora Damares Alves, toda empinadona assim, né, no Senado, dizendo assim: eu quero saber o que beberam no camarim dos artistas. O que será que foi consumido naqueles camarins? Eu estou pedindo uma informação sobre bebidas alcoólicas nos camarins. E eu quero saber também o que os artistas beberam nos hotéis. Foi um evento para a primeira-dama dançar e brincar com a turma dela. Por que você fala isso? Ok. Qual é a diferença? O que isso, sabe, qual é o impacto disso? O que isso muda na realidade da grandiosidade do evento que foi o G20, onde tudo deu certo, excelente organização, todo mundo saiu satisfeito, povão lá conversando, as pessoas conversando, sorrindo, participando. Então, essa foi a última atuação da Damares na política no Senado. O Moro é uma nulidade, não precisa nem falar. Esse Magno Malta, o tempo todo andando aí, cambaleando, né? Diz que tem um problema na perna, que eu nem sei o que é ao certo, mas também, sabe, esse Bilinski, então,
Eu queria muito conversar com o eleitor do Bilinski para saber o seguinte, falar, meu irmão, por que você elegeu esse cara? O que te levou a pensar que esse Bilinski, depois de todas as polêmicas, aquela coisa da mulher, né, da namorada, da noiva, morrer numa situação, eles brigam, aí de repente a mulher morre, depois de uma briga deles, depois de tudo isso, o que faz você pensar que esse sujeito é importante, vai fazer alguma coisa para trazer o nosso país para uma posição melhor? O que faz você pensar isso? Então eu vou começar aqui com a fala do Zelensky na presença dos 4 trapalhões ali, né, os 4 patetas, e aqui a gente já começa a trazer para você um pouco da ideia, e daqui a pouquinho eu vou trazer uma fala do próprio Magnum Puro Malte, falando também, mas vamos primeiro a esse trecho aqui da reunião em que fala o Zelensky, olha só. A cúpula do G20 no Brasil poderia ter nos ajudado muito mais. Nós realmente tínhamos essa expectativa. Mas eu quero dizer que, francamente, para a Ucrânia foi mal sucedido. Essa é a nossa análise. A primeira cúpula do G20 durante a guerra foi na Indonésia. No segundo ano, foi na Índia. E no terceiro ano, foi no Brasil. Na Índia, foi pior que na Indonésia, mas não tão ruim quanto no Brasil. Eu digo isso francamente, pois no G20 não é sobre o fato de que não somos convidados. Tratamos isso com naturalidade. Bem, não nos convidaram no terceiro ano de guerra. Mas o comunicado foi feito de uma forma muito fraca para não alterar o balanço com a Rússia. E eu acredito que isso foi muito perigoso. E eu sei que o povo brasileiro está ao nosso lado. E lamento que não foi possível ter esse apoio politicamente. Então veja bem, o Zelensky reclama do Brasil. Mas é importante você entender, existe só um interesse do Zelensky, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto em qualquer outro país. E eu vou falar desse interesse daqui a pouquinho para você entender, para você saber o que está acontecendo. Mas antes eu vou colocar aqui para você esse trecho da fala do Magnum Puro Malte. Ele, junto com as pessoas, você viu, né, nesse primeiro vídeo lá, a presença dos 4 patetas. E agora eu vou trazer para você o Magnum Malta, inclusive falando ali eu tenho vários mandatos, são 3 mandatos, fazendo uma propaganda pessoal, usando a guerra da Ucrânia, usando a presença do Zelensky, usando a visita deles até lá, e até agora eu quero saber quem é que está bancando essa visita, se é o dinheiro nosso, né? Se nós estamos bancando a ida desses 4 para lá, porque é sempre assim, né? É assim que eles fazem. Eles fazem esses eventos completamente amalucados, aloprados, na Itália, nos Estados Unidos, e a gente que banca tudo. A gente banca viagem da extrema-direita para a Europa, viagem da extrema-direita para os Estados Unidos, eles vão para lá para meter o pau no Brasil, que é outra coisa também que eu falo, mas não é possível. E agora eu quero trazer para você esse trecho do Magnum Puro Malte, a fala dele. 3 mandatos do senador São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, o povo brasileiro, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. O povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que a gente exige. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade.
Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos na Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa. Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto no Senado. Eu quero votar em você. Porque foi o povo desse Estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo. Aquele momento que você tem que rir para não chorar, porque aí o Magno Puro Malte ele coloca um bottom, ele sai do Brasil para ir na Ucrânia no meio de uma guerra, colocar um bottom na lapela do cara. Essa foi a grande ação do Magno. O nosso presidente é um comunista. 90% do país é cristão, somos todos conservadores. E conservador é a cabeça do meu sal. Aqui não tem 90% de conservador, não. É óbvio que não. E essa coisa deles quererem, né? Eles acham que eles são donos dos cristãos do Brasil, eles acham que eles são donos, inclusive do conservadorismo. Eles não são donos de porcaria nenhuma, eles só passam vergonha. E aí eu quero trazer para você algumas questões fundamentais. A primeira, número 1, lá em cima, tá? Essa questão de relação, especialmente de relações exteriores, essa questão de relação entre dois países, isso se dá por intermédio de interesses, tá? O único que, no Brasil, que fez essa relação ideológica com outros países foi o Bozo. E foi uma porcaria, foi criminoso o que aconteceu. Porque ele começou a hostilizar aquele Ernesto, que era, né, das relações exteriores do Brasil, eles começaram a hostilizar a China, que é o maior parceiro comercial que nós temos, e colocando em risco uma série de questões que são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, isso não existe. A relação tem que ser uma relação de interesses, e é assim mesmo, tá? Não tem esse negócio de colocar amizade, ideologia, nada disso, não. E eu quero trazer para você, só para você entender como que funciona essa questão da relação Brasil-Ucrânia e da relação Brasil-Rússia, tá? Hoje, a gente não tem condições de falar de forma objetiva sobre isso, porque, como você sabe, são dois países que estão em guerra. Mas se a gente pensar exatamente no momento anterior ao início da guerra, a Ucrânia, ela importava do Brasil algo em torno de 200 milhões de dólares. 200 milhões. Ao passo que a Rússia, ela tinha uma importação de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Você consegue compreender que não tem como relacionar? Aí esses jumentos, eles vão lá tomar partido da Ucrânia para tentar, de forma direta, hostilizar a Rússia, cuja a balança comercial ela pende muito mais a nosso favor. Aliás, é essa relação, pouco mais de 200 milhões de dólares, que a Ucrânia compra da gente, vamos colocar assim, em relação à Rússia, que compra 1 bilhão e 300 milhões. Então isso é de uma palhaçada, de uma estupidez que não tem tamanho, sabe? Eles são verdadeiros imbecis. E estão lá, e só espero que não estejam gastando nosso dinheiro com isso. Mas fica aqui para você o fato, né, da notícia que a gente tem que passar, né? Nesse momento estão lá na Ucrânia, em Kiev, que recebeu esse ataque aí há poucas horas. Todo mundo, lá eles não estão no escuro, especificamente onde eles estão, mas a cidade inteira no escuro, uma cidade em guerra. E olha, eu nem vou fazer essas brincadeiras que estão aí nas redes, Putin ataca e não sei o quê, eu não desejo morte de ninguém. Na verdade, a gente tem que muitas vezes entender que, sabe, infelizmente, esse tipo de coisa faz parte da democracia. Infelizmente.
A gente tem que contestar aqueles que votam nesses caras. Aquele que vota na Damares, que vota no Moro, porque aqui mesmo, o nosso país precisa da ação deles aqui, porque nós temos uma situação que, se a gente for ver, é uma situação que precisa ser resolvida com relação à economia, alta de dólar e tudo mais. Então, se eles querem fazer um trabalho de oposição, agora o momento era para eles estarem no Brasil. Mas coloca aqui os comentários, o que você pensa a respeito disso. Eu tenho muita curiosidade de saber o que você pensa. Coloque nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal. Dá essa moralzinha aqui pra gente. Seja um inscrito aqui do canal. E a gente tem aquela dica especial. Cadê meu celular? Onde está o meu celular? Já sumiu pro mundo afora, né? Mas apenas com o seu celular você pode começar a ganhar uma renda extra. E você já pode. Ainda dá tempo de você fazer isso neste ano. Este ano você já tem um dinheirinho a mais para você fazer uma viagem, para você comprar um presente diferente no Natal. Dá tempo. Então entre aqui, tem a descrição do vídeo. Você vai lá no primeiro link da descrição e eu mesmo vou explicar para você todos os detalhes. É o primeiro link da descrição. Tá bom? Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que apoiem o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal e um apoiador do nosso Apoia-se, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força pra gente. Pense nessa possibilidade. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. O nosso material é gratuito e você não é obrigado a nada. É só se você quer que a gente continue trabalhando. Eu trabalho para você com a maior alegria do mundo. Todos os dias nós estamos aqui, segunda a segunda, sempre trazendo vídeos importantes, reflexões importantes. A gente agradece a você que nos ajuda. Bom sábado! Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.